Hoje eu vou mostrar para vocês quanto rendeu por dia R$1.000 aplicado nesses dois investimentos, CDB de 110% do CDI e Tesouro Selic. E por que eu vou comparar esses dois investimentos? Porque eu quero mostrar para vocês dois investimentos que são seguros, têm liquidez diária e que rendem mais que a poupança. Ou seja, são perfeitos para fazer aquela grana que está parada na conta corrente ou na poupança ter um rendimento melhor. E também são perfeitos para quem não pode deixar o dinheiro preso caso aconteça algum imprevisto e precise usar o dinheiro imediatamente. Por isso, eu trouxe a comparação do CDB de liquidez diária e do Tesouro Selic, que são investimentos que têm essas duas características. Então, até o final desse vídeo, eu vou colocar aqui na tela os prints diários que eu tirei desses dois investimentos, CDB e Tesouro Selic, e mostrar o rendimento real, dia por dia, até completar um mês de investimento. Galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Bellini e nesse canal eu te ensino a investir melhor, ganhar mais dinheiro e ser mais rico, todo dia. Então se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu posto toda semana. Mas indo direto ao ponto, eu vou te explicar de forma muito simples e prática o que é Tesouro Selic e CDB. CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. E o que significa esse certificado? É bem simples, presta atenção. Quando você investe em CDB, na realidade, você está emprestando dinheiro para o banco. Enquanto ele tiver com a sua grana, o banco vai ficar te pagando juros, entendeu? Mas Marcelo, isso é seguro? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas antes, deixa eu definir o que é Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título público federal. E o que significa isso? Quando você investe no Tesouro Selic, você também está emprestando dinheiro. Só que ao invés de emprestar dinheiro para o banco, como é no caso do CDB, você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Ixi, Marcelo, não sei não, hein? Emprestar dinheiro pro governo? Investir no Tesouro é exatamente isso, emprestar dinheiro para o governo. O governo, mais do que ninguém, precisa de empréstimo. E sabe para quê? Para financiar algumas dívidas públicas, algumas obras de infraestrutura, ou simplesmente para captar mais dinheiro e fazer o que bem entender. Conseguiu perceber que todo investimento que você faz é um empréstimo para alguém? CDB é um empréstimo para o banco, Tesouro Selic é um empréstimo para o governo. Bom, entendido isso, antes de comparar quanto que rendeu por dia esses dois investimentos, eu preciso te explicar como esses investimentos pagam juros para você. Ou melhor, quais os índices que eles usam como referência para te pagar. E por favor, não pula essa parte do vídeo, porque é fundamental você saber como que funciona isso para ser capaz de analisar sozinho se o investimento vale a pena ou não. O índice que serve de referência para te pagar aqueles juros que você recebe todos os dias no CDB é o CDI. Ai, Marcelo, quantas siglas? CDB, CDI, já tô confundindo tudo aqui. Fica tranquilo, o que você precisa saber é que CDB é um investimento de renda fixa no qual você empresta dinheiro para o banco. Só que cada banco define quanto o CDB vai render olhando para o CDI. E o que é esse CDI? CDI é uma taxa que os bancos cobram entre eles mesmos para ficar emprestando dinheiro de um dia para o outro. E quando eles fazem esses empréstimos internos entre os bancos, eles pagam uma taxa de juros, que é o CDI. E só para não ficar nenhuma dúvida, toda vez que você ouvir essa palavra taxa, entenda o seguinte, taxa é basicamente um valor que você paga ou recebe em troca de alguma coisa. Por exemplo, quando você paga para usar um serviço, como um transporte público, você está pagando uma taxa. Da mesma forma, quando você recebe dinheiro por emprestar algo, como no investimento, por exemplo, o Tesouro Direto, também é uma taxa. Então, de forma simples, taxa é o preço que você paga ou recebe por algo. E taxa Selic é isso, é a taxa básica de juros da nossa economia, definida pelo Banco Central. Ela é usada como referência para diversos tipos de empréstimos e investimentos. Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, os juros sobem, o que faz os empréstimos ficarem ainda mais caros e investimentos mais atrativos. Quando o Banco Central diminui a taxa Selic, os juros caem, tornando os empréstimos mais baratos e os investimentos menos atrativos. Então, resumindo, a taxa Selic influencia quanto você paga ou ganha em empréstimos e investimentos no Brasil. Fala sério, hein? Eu acho que você nunca viu uma explicação tão clara do que é taxa Selic, né? Eu acho que se você ainda não deixou seu like, agora é a hora perfeita. Mas por que eu dei toda essa explicação de taxa Selic? Para você entender qual que é a taxa de referência usada pelo Tesouro Selic para te pagar juros. Por isso esse nome, Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic te paga a taxa Selic. Agora ficou fácil de entender, né? Eu não sei se você costuma acompanhar essa taxa, mas seria bom você começar. É o básico para qualquer investidor, porque a taxa Selic praticamente fala o quanto seu investimento vai te pagar de juros. Com outras palavras, significa o rendimento que você vai ter, aquela grana que você vai ganhar. Então, taxa Selic alta é bom para quem investe, porque você vai ganhar mais dinheiro com seu investimento.
investimento, mas péssimo para quem faz empréstimo, porque os juros ficam mais altos. Então, continuando, Tesouro Selic paga de juros a taxa Selic. O CDB paga uma taxa do CDI. E presta atenção nisso, porque talvez seja a parte mais importante do vídeo. Você entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. O CDB paga uma taxa do CDI e não a taxa do CDI. Isso faz total diferença. Olha só, me acompanha com atenção. Para saber se um CDB vale a pena ou não para investir, você precisa saber qual que é a porcentagem do CDI que o CDB paga. Quanto maior a porcentagem do CDI, mais o seu CDB vai render. Parece confuso, mas não é. Calma que eu já vou te mostrar. Vamos pegar quanto está valendo o CDI hoje. 10,65%. Essa taxa anual. Então, o investimento que rende 100% do CDI, rende 100% de 10,65% ao ano, que é exatamente os 10,65%. Marcelo, essa taxa de 100% do CDI é uma taxa boa para um CDB? Galera, quer saber a verdade? Essa é a taxa mínima que você deve aceitar no CDB. Sabia que bancos grandes e tradicionais, como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, raríssimas vezes vão conseguir pagar uma taxa maior que 100% do CDI? Então, na minha opinião, só investe nesses bancos quem não tem muito conhecimento mesmo. Se depois você quiser saber onde estão os melhores CDBs, eu vou deixar esse vídeo para você assistir aqui na descrição. Mas continuando, por que esses bancos tradicionais, tão conhecidos, pagam tão pouco? Justamente porque são bem conhecidos. E por serem conhecidos, as pessoas que não têm muito conhecimento sentem mais confiança em deixar o dinheiro lá. E como o banco não é besta nem nada, paga menos juros para você. Porque se tem muita gente que investe lá e nem questiona essa taxa, é vantagem para o banco. Porque ele pega dinheiro emprestado com você, te pagando uma taxa bem baratinha, só que do outro lado, está emprestando seu dinheiro com uma taxa bem mais alta. Por isso o banco ganha sempre muito dinheiro. Você tá lembrado que eu falei que CDB é um empréstimo que você faz para o banco? Então, se você empresta dinheiro para um lugar que teoricamente não tem risco, você também não vai receber muitos juros. É assim que funciona no mundo dos investimentos. Quanto maior o risco que você assume, maior o retorno que você pode ter. No caso desse CDB, que eu vou usar para fazer essa comparação, eu apliquei no CDB de um banco não tão conhecido, mas um banco super seguro, que existe há mais de 50 anos e tem uma excelente saúde financeira. Tô falando do Sofisa Direto. Esse banco está pagando 110% do CDI, uma taxa muito boa para um CDB. Mas Marcelo, eu sei que tem CDBs que estão pagando muito mais que 110% do CDI. Tem mesmo. Mas lembra o critério que eu usei? Precisava ser um CDB de liquidez diária. Isso faz toda a diferença na rentabilidade. CDBs que pagam mais, geralmente têm carência, têm vencimento. E quando pagam 120%, 130%, 150% do CDI, quase sempre é por um curtíssimo prazo e tem um valor máximo muito pequeno para investir. Então 99% das vezes, essas taxas são promocionais. Por isso eu escolhi esse CDB de 110% do Sofisa Direto, que paga atualmente uma das melhores rentabilidades no CDB de liquidez diária com o atual patamar da taxa Selic. Lembrando que esse CDB não tem carência, ou seja, você pode resgatar a grana quando precisar. Agora, se você puder aplicar por mais tempo e quiser diversificar, aplicando em CDBs que pagam ainda mais do que esse, você pode escolher outros CDBs no próprio aplicativo do Sofisa Direto. Nesse vídeo, eu falo mais quais são esses investimentos. Se tiver interesse, eu vou deixar esse vídeo para você aqui nos cards para você ver depois. E caso você ainda não tenha conta aberta e tenha interesse em começar a investir pelo Sofisa Direto, para facilitar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você abrir a conta. É só clicar, baixar o aplicativo e fazer um cadastro bem simples. Aprovando a conta, você já pode começar a aplicar. Inclusive agora, você também tem a opção de investir no Tesouro Direto pelo Banco Sofisa, que foi onde eu fiz essa aplicação no Tesouro Selic para comparar com o CDB de 110% do CDI. Então, com certeza, é uma opção interessante para você começar a investir e diversificar um pouco seus investimentos. E no caso do Tesouro Selic, você também pode resgatar quando quiser. Agora, só falando um pouco mais sobre a segurança desses dois investimentos, que eu vou mostrar quanto que rendeu por dia para vocês, caso você ainda tenha esse pensamento que só a poupança é segura, o CDB tem exatamente a mesma segurança da poupança, porque a poupança do CDB tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até R$250 mil caso aconteça algum problema com o banco. Agora, o Tesouro Selic não tem a segurança do FGC, mas não é por isso que ele perde para a segurança não. O Tesouro Selic é garantido pelo Tesouro Nacional. Esse tipo de investimento é classificado como risco zero, então é um dos investimentos mais seguros do país. Bom, eu já falei sobre a segurança desses investimentos e sobre os índices de referência usados para te pagar os juros. Você lembra? O CDB usa o CDI, o Tesouro Selic usa a Selic. E para finalizar, antes de eu mostrar quanto que rendeu por dia esses investimentos, eu preciso falar do momento do resgate. A maioria dos investimentos de renda fixa tem cobrança do imposto de renda no resgate, mas o imposto de renda já é retido na fonte. Não precisa se preocupar que você não vai ter que pagar nada. Quando você pede o resgate do seu investimento, o próprio sistema calcula de forma automática a quantidade de dias que você deixou seu dinheiro aplicado e acredita na sua conta a rentabilidade líquida, ou seja, já descontado o imposto de renda, que segue essa tabela aqui. Então, quanto mais tempo você deixar seu dinheiro aplicado, menos imposto de renda você vai pagar. E como o tempo de aplicação desses investimentos que eu fiz para mostrar para vocês foi exatamente um mês,
Quando eu fizer o resgate, vai ter uma cobrança de imposto de renda de 22,5% sobre o rendimento. Mas galera, é só sobre o rendimento, tá? Não é sobre o valor total que está aplicado não. E agora uma dica importante. Se possível, tentem nunca resgatar antes dos primeiros 30 dias de aplicação, porque nos primeiros 30 dias de aplicação tem mais uma taxa que é cobrada, o IOF, que segue essa tabela aqui. Então, fora o imposto de renda, se você resgatar antes dos primeiros 30 dias, você vai perder uma grande parte do rendimento por causa do IOF. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que faz só 10 dias que você investiu sua grana, mas já quer resgatar. Você pode fazer isso, mas fique ciente que após 10 dias, você vai perder 66% do rendimento, como a gente pode ver aqui na tabela. Agora, se você esperar terminar os primeiros 30 dias, a taxa de IOF vai zerar. Aí sim você pode tirar no momento que você quiser, que não vai ser cobrado mais esse imposto. Bom, agora que está tudo explicado, eu quero te mostrar quanto que rendeu por dia essas duas aplicações, CDB e Tesouro Selic. Mas antes, o Marcelo mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal dele e nem curtiu esse vídeo ainda. Então se inscreva e já deixe seu like, que ele continua te ensinando alegremente a ganhar mais dinheiro e ser mais rico. Todo dia. Então, finalmente, vamos às rentabilidades. Eu vou colocar aqui do lado os prints da tela que mostram o rendimento diário do CDB e do Tesouro Selic. Só uma observação, ao invés de eu aplicar R$1.000 em cada investimento, vocês vão perceber que o valor inicial investido foi R$1.021,24. Pô, Marcela, por que você aplicou esse valor todo quebrado? Por que você não aplicou R$1.000 em cada investimento, ao invés desses R$1.021,24? Calma, já vou te explicar. Eu não apliquei R$1.000 simplesmente porque não era possível. Eu precisava comparar a rentabilidade desses dois investimentos aplicando exatamente o mesmo valor. Só que para investir no Tesouro Selic, existe uma regrinha. O valor mínimo do investimento era R$145,89, ou múltiplos desse valor. Então o valor mais próximo dos R$1.000, usando múltiplos de R$145,89, foi R$1.021,24. Por isso eu coloquei exatamente esse mesmo valor no CDB para ficar justa essa comparação, entendeu? Agora sim, estão preparados? Em menos de 1 minuto, vocês vão poder comparar quanto que rendeu por dia cada um desses investimentos. Investindo R$1.021,24 no CDB de 110% do CDI e no Tesouro Selic, chegamos em uma rentabilidade bruta de R$9,97 no CDB e R$8,88 no Tesouro Selic. Se a gente tirar o imposto de renda no Tesouro Selic, teve uma rentabilidade líquida de R$6,88, que em porcentagem dá aproximadamente 0,67% ao mês sobre o valor que eu investi. Já no CDB, se a gente tirar o imposto de renda, a gente chega numa rentabilidade líquida de R$7,73, que em porcentagem dá aproximadamente 0,76% ao mês sobre o valor que eu apliquei. Você acha pouco? Para você ter uma noção, a poupança que não tem imposto de renda, no mesmo período rendeu só 0,53%. Absurda a diferença, né? Essa diferença, apesar de parecer pequena, no longo prazo faz uma diferença brutal. Olha só, com essa taxa de 0,76% ao mês, se eu aplicasse os mesmos R$1.021,24 todo mês nesse CDB, pelo prazo de 20 anos, eu acumularia R$692 mil. Na poupança, sabe quanto que seria esse valor? R$492 mil. Uma diferença de R$200 mil. Então, na próxima vez que for investir, lembre-se que uma pequena diferença nos juros pode fazer toda a diferença lá na frente. O objetivo desse vídeo foi comparar a diferença desses dois investimentos que são ideais para você montar sua reserva de emergência ou oportunidade. Vocês puderam perceber que o CDB de 110% do CDI sempre rende mais que o Tesouro Selic. E é justamente por isso que faz bastante tempo que eu troquei o Tesouro Selic pelo CDB. Mas eu só fiz isso porque antes eu pesquisei bastante os bancos que têm uma boa saúde financeira, ou seja, são seguros. E também pesquisei os bancos
que pagam as melhores rentabilidades nesses CDBs. Por isso, atualmente, eu estou investindo no Sofisa Direto e também no banco Daicoval, que é outro excelente banco. Esses dois bancos têm ótimos CDBs. Então, caso você queira começar seus investimentos hoje mesmo, eu deixei 2 links promocionais aqui na descrição dos bancos que eu invisto, para você abrir sua conta e começar a multiplicar sua grana. Sabia que o Banco Sofisa te dá de presente R$50 quando você abre uma conta e investe R$1.000 pela primeira vez? Então olha que legal, além de fazer um ótimo investimento e ganhar os juros desse investimento, vai ser creditado mais R$50 na sua conta para você usar como quiser. Mas só tem um detalhe, para ganhar os R$50, o primeiro investimento não pode ser nesse CDB de liquidez diária que eu mostrei nesse vídeo. Você pode até escolher o CDB de 110% do CDI, que vai ter essa mesma rentabilidade que eu mostrei. Mas tem que escolher um CDB que tem prazo mínimo de pelo menos 1 ano. Agora, se você tiver mais dinheiro e quiser ter mais vantagens, você pode abrir conta no banco Daicoval, que também deixei o link aqui na descrição. Esse banco te dá R$100 se você investir pelo menos R$10.000 pelo prazo mínimo de 3 meses, em qualquer investimento da plataforma, inclusive no CDB de 110% do CDI. Só não esqueça que precisa ser no mínimo R$10.000 e deixar esse valor aplicado por pelo menos 3 meses. Galera, se vocês gostaram desse vídeo e se realmente ajudou a entender um pouco mais sobre esses dois investimentos tão procurados em renda fixa, lembre-se de deixar seu like nesse vídeo, que deu um trabalhão para fazer, para o YouTube fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que também pode ter essas dúvidas. E agora eu quero saber, você já conhecia o CDB e o Tesouro Selic? Você já investiu neles ou ainda não? Me conte aqui nos comentários onde você está investindo atualmente. Agora eu vou deixar esse vídeo para você assistir. Aqui eu mostro com detalhes o porquê eu tirei todo o meu dinheiro do Tesouro Selic há mais de 1 ano e por enquanto eu não tenho a mínima intenção de voltar. Até daqui a pouco.